Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Origens, feito por Gabi Maciel e eu, Lígia Zottini. Esse é um encontro que está marcado há muito tempo, nessa própria linha do tempo, muito tempo, mas eu acho que em muitas linhas do tempo já há muitos tempos. Sim. A nossa intenção aqui com esse projeto, ele não existe a partir de agora, ele é um projeto que por muitos anos, pelo menos desde 2018, organizadamente, a gente vem fazendo participações em eventos, festivais, em rodas, em workshops, trazendo essa temática dos nossos estudos sobre muitas origens, né? Seja a origem da história organizada da humanidade, seja as nossas origens individuais, seja as origens desse planeta, as muitas origens desse planeta. E aí, desse lugar, a nossa intenção com o começo, né, de um podcast chamado Origens, de um projeto que já existe nessa linha do tempo e em muitas Sim. linhas do tempo, tem a ver com trazer um contato mais organizado, mais funcional, mais periódico. E a última vez que a gente fez Origens foi em 12/11 do Exato. ano passado, Nossa. de 2022. E a gente está retomando no mês de novembro essa intenção de trazer de verdade esse projeto à vida de novo. Então, Sim. Gabi, bem-vinda de volta, né, amiga? Ufa, nascemos! Eu falo que origens, né, a gente sabe, né, amiga, a gente já vem aí há anos, ancorando, formando, desenvolvendo origens, né, primeiramente dentro de nós. Eu falo que o processo dessa geometria de origens começa sempre no micro, do macro para o micro, né, e é sempre desafiador romper as barreiras do sistema e trazer a nossa verdade, a nossa essência nessa dinâmica, né, de recontar essas histórias, né, de reconectar esses fragmentos de origens que é tão, para mim, acho que é tão apaixonante, acho que faz tão parte da nossa essência, da nossa verdade, da nossa geometria, que não tinha como não nascer. E não tinha como ser celebrado um ano após o nosso último encontro, né, a nossa última fala oficial de origens. E é uma jornada que eu estou muito curiosa para saber, dentro dessa lei do não-tempo, dentro deste tempo do espaço de agora. Então, bora lá, vamos começar a falar um pouquinho Bora lá. sobre origens. Bom, estamos aqui com o nosso guardião Igor, que vai nos ajudar com esses processos Sim! todos aqui nessa mágica televisão, que é quase um Sim, portal. Vamos exato. começando, Igor, o próximo. Vamos falar Eu sobre. acho que a intenção nem é um episódio 1, tá, gente? É um episódio 0, porque a gente tem que Exato. vir aqui contar essa história para vocês. Alguns conhecem, mas muitos provavelmente estão chegando aqui pela primeira vez. Então, acho que vale a pena a gente se apresentar. Sim, vamos lá. Então, eu sou Lígia Zottini, Mazurkiewicz. Eu tenho uma mistura aí bem boa de ancestralidade, antepassados, nesse nome que parece só europeu, mas tem mais coisa dentro de mim. Sim. Nessa genética que eu tenho Uhum. aqui, tem muita coisa dentro de mim e outras coisas que vai passar por aqui. Mas, basicamente, se eu tivesse que dizer, eu estou sempre na busca, né, de uma... muitos me conhecem por um trabalho de cenários futuros, outros vão me conhecer a partir desse trabalho aqui, mas, na verdade, eu estou sempre tentando juntar as linhas do tempo entre o muito futurístico e o profundamente passado, né? Muito mais além do que a nossa história moderna consegue mapear, que são 10 mil anos de história. E isso faz parte de mim desde muito menina, né? Desde, enfim, dos encontros que eu tenho. Então, se vocês quiserem saber um pouco dessa história, onde junta tecnologia com ancestralidade, eu tenho um TEDx que chama Tecnomagia. Vai lá, coloca Lígia Zottini, TEDx, Tecnomagia, me encontra e encontra a história. Mas a minha vida me levou para muitos dos sítios arqueológicos sagrados numa década entre os 25 anos e os 35. Eu fiz praticamente todos eles, os principais, pelo menos, aquilo que principalmente está no mundo, né, entre a Europa, a Ásia e aqui as Américas, né, também ali na base da África, enfim, Egito, essa parte toda. E a intenção era sempre me chamou, assim, mas eu fui com muito menos consciência do que eu tenho hoje. Eu tenho 44 anos, então eu tenho mais 10 anos andado que eu não voltei a nenhum sítio arqueológico tão próximo assim de mim, não ser nos brasileiros. Mas basicamente o que eu posso dizer é, tem um lugar de você ser ativado nesses portais, né? Aqui tem alguns. Mas tem muito da gente também ativar esses lugares e ativar as histórias que potencialmente nos conectam a esses lugares. Por isso que tem sítios arqueológicos e sítios, enfim, sagrados, que têm mais potência sobre você, que aconteceu comigo, acontece com todo mundo, e outros menos. Mas
a minha história de origens passa por olhar tudo isso com quase uma situação milagrosa, porque, na real, eu nem sei como fui parar sozinha, uma jovem de 25 a 35, no meio de lugares que nem é muito amigável a mulheres andar sozinha. A maior parte disso daqui eu fiz eu comigo mesma, ou com a minha mãe, né, que foi uma grande parceira nesses lugares. Mas, enfim, a gente percebe as mãos invisíveis protegendo. Então, eu sou essa Sim. pessoa de pontes dos futuros saudáveis com os passados que precisam trazer e ganhar espaço. Por isso, do Origens. Então vamos agora, Gabriela Maciel. Senhor Igor, vamos passar para o meu contexto de espaço-tempo aí com... Falar um pouquinho do lado de cá, né? Uhum. Eu falo que, até fazendo um contexto para quem não nos conhece, para quem nunca ouviu a nossa fala juntas, né, amiga? Eu gosto de falar que nós somos os opostos complementares, né? A gente vem de movimentos diferentes, mas movimentos muito sincrônicos, né? Desde o nosso encontro nessa vida, né? Nesse espaço-tempo lá em 2017, desde o próprio nascimento de Origens, né? Na nossa fala em conjunto, assim, que também é só um frame, né? Porque a gente troca muito mais do que isso, né? E eu venho de um processo, assim, eu falo que eu sempre fui uma grande questionadora, né? E os grandes questionadores sempre foram muito, eu não diria castrados, né? Mas a gente foi muito silenciado, né? Nesse processo. E eu venho de formação aí diversa, né? Dentro do cenário do sistema, de vendas, varejo e etc. E nos últimos, acho que 13 anos da minha vida, eu vivi um grande renascer. Foi quando eu disse sim para eu mesma, né? Eu disse sim para aquilo que sempre permeou o meu universo, que é o sutil, que é o espiritual, que é o subjetivo, que é o que a gente mais ouve dizer hoje, que é a nossa intuição. Então, tudo que vocês virem aqui dentro da minha fala, dentro da minha troca com a Ali, ela passa primeiro por esse canal e que, sincronicamente, a gente sempre encontra validações. A gente sempre encontra uma fala em que é uma dança entre a ciência e essa magia espiritual, que é o que você fala muito no Tecnomagia, que é o que a gente traz muito nos nossos universos particulares e que Origens é uma grande geometria de encontro, um grande círculo onde a gente se sente à vontade e segura para falar sobre o que a nossa alma já fala há muitas existências. Então, hoje eu sou terapeuta, hoje eu trabalho com essa minha medicina, eu venho desenvolvendo ela nos últimos anos, e eu venho usando essa tecnologia do futuro, que é ancestral, que é o espiritual, né? Essa magia da gente se conectar com a nossa intuição, traduzindo a geometria das pessoas para o mundo, né? Então, é um pouco do que eu quero trazer para Origens, que é trazer o meu sentir e essa busca incessante por respostas em que nem mesmo o sistema tem hoje. A gente, na realidade, a história finalmente está ganhando caminhos muito interessantes, né? E que a gente vai falar mais para frente também. Mas hoje a minha história é essa, é um grande universo que está sendo reconstruído nessa linguagem da intuição e do amor. E é isso, vamos lá. Bom, acho que a gente pode passar para o próximo, Igor. E, obviamente, isso daqui vai ser sempre uma conversa, mas esse primeiro é importante vocês terem essa... Para quem está só escutando a gente, vale depois dar uma olhada nas imagens que a gente está lá no videocast, mas de uma forma geral, a Gabi falou muito sobre ser um grande círculo, né, que detém o indivíduo e o indivíduo que está no todo. Então, quando a gente pensa Origens, é muito isso, né? É do indivíduo para esse grande todo, para muitos todos. Exato. E esse S entre parênteses tem a ver com as muitas possibilidades dessas origens, né? Exato. Ela não é uma só, ela tem uma macro enquanto raça, sim, e a gente vai falar muito disso, mas ela tem infinitas, tantas quantas os seres que viverem nesse planeta Terra vão ser as quantidades de origens que podem existir. Então a gente fala muito que Origens é sobre... Pode ser do sentir para o saber,
do sentir para o saber, que a gente Exato. gosta de dançar. Exato. Embora as duas saibam e as duas sintam. Sim. Ou do saber para o sentir, né? É muito como foi a nossa jornada. Então, não que eu não tenha a intuição sempre fez parte de quem eu sou, e não que a Gabi não tenha o saber. A Gabi é uma biblioteca ambulante, vocês vão saber, já daqui a pouquinho. Mas eu acho que origens tem a ver, não importa por onde vocês cheguem nesse processo, tá? Eu acho que pode ser um sentir que reconecta, que faz você relembrar, que aí integra tudo e você passa a saber. Ou você pode vir pela intelectualidade, pelos livros. Então eu sei, aí aquilo começa a se integrar à minha verdade, que de repente faz eu relembrar, você começa a sonhar, a ter sensações, a assistir um filme e falar, cara, parece que eu vivi isso, ou ver um lugar, ou vai num sítio desse, ou vai num portal, ou encontra uma pessoa e você fala, meu Deus, eu já vi essa pessoa, mas ela não era essa pessoa. E aí você reconecta um fragmentos das suas origens. E aquilo que você sente, pra gente sempre é o validador, né? Tem um coração, tem uma grande verdade que nasce desse pulso, né? Desse grande vórtex energético que está no meio do peito de todo mundo. E pra gente é um grande norte, é um grande fiel para tudo que a gente faz. A gente só faz se tem esse sentido, esse sentir. Eu acho que é isso. Sim, se faz sentido, faz sentido. Que é o Se faz próximo, sentido, Igor, pode passar faz aí, que eu acho que sentido. tem um pouco desse Sim, lugar, né? é. Desse ponto, eu acho que a gente falou isso no começo, mas é importante que vocês saibam que a gente vai usar a ciência, bastante pesquisa. A gente vai até onde? A arqueologia, a astronomia, A paleontologia. enfim, todos os mapeamentos. A gente gosta muito de fazer esse Exato. trabalho de lição de casa, Sim. né? A gente tem uma parte muito Caxias nisso. Tem. E a gente está num momento muito interessante, né, Sim. amiga? A gente tem trocado muito no offline aqui essas validações que hoje a ciência, né, que também está indo pelo mesmo caminho. Eu sinto que a gente lá atrás estava em caminhos muito distintos. Hoje a gente já consegue cruzar esses caminhos, né? Então os campos estão se conectando e um valida o outro, permeia esse outro. Então, eu digo que também não é à toa que a gente está falando sobre isso agora, porque dentro desses nossos movimentos Caxias de pesquisas, de estudos, também tá chegando mais próximo de nós, né? Super. É A fantástico. gente tem, acho que é por isso que de 2017 a coisa tá ganhando forma agora, Muito, né? muito mais. É muito mais fácil a gente ver uma mídia famosa trazendo coisas que a gente vai trazer muito aqui para vocês do que a gente via em 2017. Não, com certeza. Bem menos. Com certeza. Mas a Origens é sobre expandir essa ciência, mas é também sobre expansão de consciência. Então vocês vão ver a dança entre tecnologia e magia, entre espiritualidade e materialidade. A gente faz essa dança muito bem. E eu acho que é isso que nos traz toda essa segurança, essa força, né? E essa, dizer até mesmo uma assinatura mesmo desse trabalho, que é bastante especial. Acho que tem uma coisa de inédito também. Sim. Então vamos lá, pro próximo. E aí é onde, por favor, essa frase é sua, né? Pra vocês verem, a gente vai repetir ela muitas vezes. Porque tudo que a Ali falou ali no começo, né, essa dança, esse movimento, é o grande fluxo desse infinito, né? Essa troca entre o sutil e o espesso, entre a matéria e a espiritualidade, é essa dança que a gente traz, que tudo aquilo que nos faz sentir, faz sentido. E se faz sentido, faz a gente sentir. Então, se você vai pelo intelectual, se você vai pelo subjetivo, não importa. Se eles estão conectados, essa dança, ela acontece, né? E é ela que nos motiva, é ela que faz a gente trazer esse movimento com uma fala que eu não gosto muito, uma palavra que está muito em evidência, que é o propósito, né? Porque, na realidade, se a gente está nesse fluxo da vida, nesse fluxo do movimento do universo, simplesmente as coisas acontecem. Então, você vai sentir e você vai ver sentido naquilo. Então, acho que é nesse movimento. Então, não se prendam na nossa fala, naquilo que a gente vai trazer, né, em toda essa jornada de origens, em ficar em algum desses extremos. Apenas se permita acessar, porque a nossa geometria do ser, ela é muito inteligente. Então, independentemente do ponto que ela vai tocar você,
ela vai encontrar esse fluxo e vai fazer sentido em algum momento na E nossa muitas história. vezes, assim, a gente que está aqui com esse assunto, né, com esse material, esses slides estão aqui com a gente desde 2017, mas cada vez Exato, que a gente acessa eles, eles estão num outro lugar dentro de cada uma, exato. e provavelmente dentro de vocês que estão acompanhando há mais tempo também. Então, assim, eles são só, lembra, tipo, QR Code, eles só são signos de reconhecimento. Eu acho que é muito importante vocês Exatamente. saberem disso. E assim, vamos errar. Vamos trazer informações algumas vezes que a gente depois vai ajustar ela, porque esse é um tema muito intenso, ele é muito grande, ele tem muitas origens, ele tem muitas formas, ele tem muitas fontes. É, Então a gente vai trazendo aqui com vocês a pesquisa, a atualização, aquilo que está na gente mais latente, mas que depois a gente pode fazer um episódio de novo sobre o mesmo tema para poder trazer ou ajustes, atualizações ou ângulos que a gente está vendo diferente, porque a gente imagina que isso vai ter vinda longa essa nossa sim, conversa aqui. E aí a nossa proposta é que vocês estejam preparados então para não verdades absolutas. Aqui ninguém vai trazer verdades. A gente vai começar a fazer muitas perguntas, né? Muitas das perguntas difíceis. E exato. de repente a gente vai trazer algumas linhas de resposta baseado nessa ciência, consciência e o que a gente tiver desse tema em várias áreas. Mas basicamente a gente vai deixar que o guia, a verdade, o que ressoar, o que vocês sentirem, permaneçam em vocês, porque é o que acontece com a gente. A gente escuta muita coisa e a gente só deixa permanecer aquilo que de fato ressoou. Exato, até porque dentro desse mesmo fluxo que a gente diz, né, amiga, nada é estático, tudo é Uhum, constante. uhum. E até mesmo dentro da ciência, muita coisa já foi invalidada pelo avanço do processo de estudo tecnológico. Então, entendendo também que a gente tem muitos bloqueios que foram colocados aí, enfim, não vamos entrar no mérito do motivo pelo qual isso foi feito, mas de uma forma ou de outra, a gente está rompendo essas barreiras ou pulando elas. Então, esse caminho de volta, a gente vai reencontrar esses processos. E a gente está aqui realmente para não trazer que nada está rígido, estático e Uhum, imutável, muito pelo uhum. contrário. Perfeito. Muito bem. Ah, E aí, a gente tem uma dança, a gente tem uma divisão para chegar exato. nessa origem. Assim como é do saber para o sentir, a gente vai mapeando as nossas áreas de estudos também do macro para o micro, do micro para o macro, porque nós somos tudo isso nessa jornada toda. Então, eu acho que quando Gabi e eu nos encontramos, Gabi tinha uma profunda organização de conhecimentos que vinham com essa característica do micro, né? Ela vai Uhum. contar o que é micro. E eu tinha essa linhagem, né? E vocês vão ver quando a gente chegar em episódios como Lemúria e Atlântida, vocês vão perceber quem é Atlântida, quem é Lemúria. Tem a ver com esse micro macro, saber sentir, mas vocês já devem estar pegando Sim, aí. E de alguma forma, a gente chama de DNA macro, que é realmente fazer um escanear mesmo da linha do tempo, das histórias, dos povos, das civilizações. E aí a gente vai fazer, por favor, o próximo, que não é 2 slides, e não é 2 fotos iguais. exato, É o DNA macro e o DNA micro, que é do sentir ao saber. exato. E aí essa dança entre saber sentir em macro e micro, Atlântida, Lemúria e tudo aquilo que feminino e masculino, tecnologia e magia, espiritualidade, materialidade, ciência e consciência, a gente quer muito poder viver isso o Sim, tempo todo, tá bom? sim. Sem os nossos bloqueios e Exato. sem as rígidas estruturas que, por milênios, não permitiu que esses dois universos se encontrassem. Então, essa grande rixa entre ciência e espiritualidade, a Amit Goswami sempre trouxe esse universo, né? Não existe, não existe. Isso foi colocado em algum dado momento da história e eu falo que Origens vem desse lugar de trazer essa reconexão, né? Assim Uhum. como outros grandes universos também têm feito esse movimento. Eu acho que é desse lugar que a Pra quem gente não veio falar. conhece Amit Goswami, ele é o físico quântico, super fã do Brasil, tá direto aqui fazendo os Ele cursos ele dele. tá aqui no Brasil, inclusive, Ah, agora. é? Aham, Nesse momento ele fez desse um evento em São boa. Paulo, inclusive, Então, assim, agora. desse lugar, ele vai ser uma das nossas referências Sim. e é verdade, assim, acho que tem mesmo essa beleza. Bom, Sim. Vamos. próximo. Ah, Bom, outra referência que a gente gosta muito. A gente Sei. gosta muito de dançar com esses físicos. Quem não conhece o Nassim Haramein, ele tem um estudo sobre o vazio, né? Como físico mesmo, um estudo de física, que é muito interessante. Ele fala muito sobre esse lugar de que os espaços vazios não são vazios, né? exato. E desse lugar, ele vai trazer um link, uma conexão muito interessante sobre a
quantidade de vazio é preenchida por consciências e por informações, redes de consciências. E é desse lugar, desse espaço, né, que a gente vai acessando. E aí ele tem uma frase que eu particularmente amo. Eu ainda estou numa jornada sobre o tempo de assim, de desconstruir mesmo a minha relação com o tempo. Até muito pouco tempo atrás eu era essa pessoa talvez das muitas encarnações uma atrás da outra, da linha do tempo, e de repente, né, nos últimos 5 anos eu venho me permitindo entender tempo de outro lugar, fazendo outros estudos sobre talvez a grande elíptica da vida. A gente vai falar muito sobre episódios através do tempo, mas eu amo essa frase, cara. Sim, essa frase é O fantástica. tempo é a memória do espaço. A gente, afinal de contas, está numa espaçonave Terra, ela viaja pelo espaço sideral. Quando a gente vai para o macro, é mais fácil entender isso. E cada vez que ela vai mais próximo, né, da jornada dela, né, solar, e o nosso Sol com outros sóis maiores, a gente percebe que tudo vai numa elíptica, né? Vai subindo. Sim. E você vai deixando memórias nesse espaço que você passou. Então, no micro, sei lá, você volta para um lugar que você ama muito, você não voltou para o mesmo lugar, porque você está em outra memória de tempo. Exato. Então, eu acho Essa que dança é muito louca, é muito porque louca, assim. e assim, até para quem não está acostumado com essa linguagem, de a gente falar de tempo e de espaço, né? Acho que tem um denominador em comum aí. Quando a gente vai falar assim, ai, poxa, o tempo está passando tão rápido. Essa nossa consciência deste tempo cronológico do relógio, do calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente segue de janeiro a dezembro, não é ele que está mudando. É a nossa consciência, a nossa percepção deste tempo perante a nossa amplitude de consciência de espaço e que dentro de uma futurística que você fala, que te fala dos cenários futuros, as tecnologias, isso é uma pira, né? Que eu venho sentindo muito, como a gente está ampliando o campo do próprio cérebro, né? Através das realidades imersivas, de você prospectar esses campos holográficos, a gente também tem expandido a nossa visão desse espaço, que está mudando a nossa consciência perante o próprio tempo. Então, essa noção de que a gente está tendo, nossa, putz, o tempo está passando muito rápido, eu não diria que o tempo está passando muito rápido, é a nossa consciência perante ele que está mudando, porque a gente está saindo, e é uma das nossas linhas de raciocínio dentro de Origens, de entender que a gente está muito além de uma linha cronológica horizontal, de voltar para as nossas origens lá de 10 mil anos atrás e 500 mil anos atrás, mas muito mais de trazer essa consciência para uma grande espiral, que é muito dentro dessa fala do Nassim, em que a gente está se vendo em vários fragmentos, de cima para baixo, de baixo para cima, que é isso que você traz, né, amiga? De entender que a gente está vendo numa memória diferente. É isso. Né? Dentro de uma consciência muito mais expandida, que é o nosso objetivo aqui também. Aliás, se eu tivesse que gravar e pedir para vocês deixarem aí no nosso estacionamento galáctico, tempo e consciência. Nos estudos que a gente vem fazendo, muito. Essa é a correlação, por isso da fala da Gabi. Muito, brilhante. Muito. E é isso, seguimos. Bom, agora entrando no DNA macro, né, a gente vai começar a fazer as primeiras provocações, tá? Pra gente primeiro começar a chegar nessa raça humana. Então aqui a gente trouxe muito menos frames das nossas falas aí, né, no canal do YouTube, do Origens, enfim. Mas eu acho que vale de novo essas provocações, né? A gente tem aqui 3 grandes momentos de uma linhagem de hominídeos, né? Ou de humanoides, enfim. 11 milhões, quase 12 milhões de anos. E aí é uma interpretação, obviamente, né? Baseada em achados. 6 milhões de anos. E 4 milhões. 4,4, 4,5 milhões de anos, tá? Ainda a gente percebe que tem vida e tem toda uma animosidade. Próximo. Vamos seguir. A gente vai dar uns saltos, tá? A gente tem agora 1,5 milhões de anos aqui. A gente tem também 1,5 milhões, então começa a ter uma diferenciação, né, de fisionomia, de fisiologia, de fisionomia, enfim, de características. 1 milhão ali também e 1 milhão aqui também. 1, 2, 3, né? 1 milhão ali, 1 milhão e meio.
É que aqui a gente tem um grande salto, né, amiga? É. Que é o que eu gosto muito de falar, e eu trago uma observação para falar dali, que quando o Homo, o processo evolutivo nessa linha horizontal que a gente, né, é mais familiar, quando o Homo se torna erectus, ele se torna bípede. E aí a gente abre justamente para essa jornada de tomada de consciência que a gente está falando aqui, a hora que a gente se alinha entre céu e terra e céu, e aí a história ganha uma nova repercussão que a gente vai seguir aí. Perfeito. Desde energias telúricas, Exato, energias sim. estelares, Sim. o torus de cada ser com o torus da Terra. Exato, aí é outra A gente não vai mágica. explicar nada. Esses primeiros episódios são só palavras-chave pro que Exatamente. vai vir depois, tá? E vai ser por alguns episódios isso. Depois a gente aprofunda. 500 mil anos. O tal do Neandertal aqui, que a gente começa. Ele tá sempre por aqui, a gente tá sempre entendendo que talvez tenha bastante desconstrução do que a gente acha que ele é. A ciência Exato. tá trazendo pra gente bastante. 300 mil anos. E Homo sapiens, né? 200 mil anos atrás. Agora, próximo, por favor. A gente de fato pula para a ciência, para a gente poder fazer uma linha do tempo mapeada em estudos. E agora, uma das coisas mais futurísticas e tecnológicas é o mapeamento genético. Não sei o quanto de vocês já fizeram esse tipo de teste. Esse é o meu, especificamente, esse é uma foto do meu, tá? Eu fiz lá o 23andMe, né? O teste que pertence ao grupo do Google, da Alphabet. Mas aqui no Brasil tem um monte também, é só você procurar. Basicamente, ele traz aqui, ó, que tem uma Eva mitocondrial, né, desse Homo sapiens, que começa aqui eles chamam de L0, né? Aqui nessa região africana, bem aqui mesmo. E que, na verdade, começa a dissolver e desenvolver tudo que a gente percebe hoje de todos nós viventes, dessa que vos fala, entendeu? Mas eu acho que é importante entender o conceito de Eva mitocondrial, porque a gente vai usar bastante, né, ao longo desse processo todo. Então, mitocôndrias, elas são estruturas dentro de células responsáveis pela produção de energia, né, na forma de uma molécula que chama ATP. Então, pensa que Eva mitocondrial, ela vem pela linhagem do feminino, você consegue saber no seu teste genético, porque passa pela sua linhagem materna. A gente conseguiu, aliás, mapear a raça humana, porque existe, né, essa linhagem linha de materna, de conexão, exato. que está na mulher. Então, algumas raças entendem isso melhor, né? Ela regula funções mais vitais, ela é transmitida apenas pela linhagem do feminino, linhagem da materna. Não foi uma única mulher, então quando a gente fala de Eva mitocondrial, não foi uma única, mas era essa primeira mutação genética. Exato. E é muito curioso, porque a genética trouxe pra gente aquilo que a nossa paleontologia, que a nossa arqueologia não conseguiu, que foi buscar, né, vestígios e restos humanos e de vida humana para tentar montar a linha do tempo. E aí, com essa beleza gigantesca, que é o micro pro macro, na nossa própria linhagem, quando eles terminaram, né, quando eles começaram a fazer a decodificação do DNA humano, eles perceberam que tinha mais de vestígios históricos da nossa linhagem nessa própria genética do que em areias ou em qualquer ruína que a gente pudesse encontrar. E a gente conseguiu mapear, né, esse processo de uma forma bem interessante, né? A gente tá fazendo um momento bem interessante. Todo esse frame que a gente trouxe, né, amiga? Dentro do que... Lembra que isso daqui a gente trouxe, começou a moldar em 2019. A nível de ciência, hoje, 2023, gente, a gente já tem uns 10 frames aqui em expansão, tá? Que, enfim, pauta para outros episódios também. Perfeito. Mas guardem isso, porque... Próximo. Que começa, então, agora as nossas provocações, tá? Homo sapiens, né, mais ou menos esses 200 mil anos, a gente, de fato, teve evolução, né, em 190 mil anos, ano, bastantão. Exato. Porque a história moderna, a história humana, não a moderna, a humana, começa a ser contada entre 10 e 12 mil anos. A nossa mapeamento arqueológico de linha do tempo, aceito pela academia, e aí a gente vai ter um monte de referências que é banida pela academia, porque as descobertas que eles têm não cabem dentro dos 10 mil anos. A própria Go Back TP aqui, né, amigo? Como é que você chama isso? Eu chamo Go Back TP. Sim, então, tá bom. eu tenho a mesma referência. É difícil de entender que até o nome pra gente é difícil de falar. Mas assim, Turquia,
Para quem não viu, coloca lá, Turquia, Göbekli Tepe, e vocês vão ver as formações, né? Que ninguém sabe direito o que é, em formatos de T, gigantescas, né? Uhum. Então, assim, tem uma força ali naquele lugar, mas eles dão a datação entre 10 e 12 mil. Então, vamos nos manter na datação oficial, depois a gente traz todos os extras oficiais. Aí tem o hiato, que tem algumas coisas aqui no meio menores, mas a gente ficou só com as maiores, tá? Aí vem Suméria. Aqui a gente existe a datação de 2000, mas não sabe nem quem era que estava ali. Não tem muita coisa aqui ainda. É um estudo de símbolos ali ainda, exato. né? Que a gente não tem. Aí vem a Suméria. Então, assim, a gente tem na Suméria, nos babilônios, mais ou menos entre 6 e 3 mil anos ali, uma série de coisas que a raça humana, né, desde a própria, a gente vai falar mais no próximo episódio, mas desde as primeiras formas de linguagem, de absorção de símbolo que traduz quem eles são. Da forma para consciência, né? Foram eles que começaram, até onde a gente sabe, né? E de registros, eles começaram a dar forma. Exato. Através de um símbolo mais ordenado. Isso é o que a ciência fala. Né? Exato. Que é o que a ciência fala. Exato. E que a gente sempre vai permear entre esse subjetivo, que é o que a ciência ainda não traz, e o que a objetividade da ciência traz através dos registros e dos estudos arqueológicos. Então, né? desde essa primeira linguagem, que é a cuneiforme, as métricas de 60, né? Até mesmo coisas que eu descobri há um tempo pequeno, relativamente, que é algumas linhas, né, de tratamento que a gente usa hoje também tem, né, origem ali suméria. Então, os sumérios têm muito dessa base para nossa sociedade. Exato. Aí o Egito é o Egito, né? Não dispensa apresentações, mas a gente, e vamos falar muito sobre ele, tá? Entre 5 e 4, então eles meio coexistiram ali. China, né? A famosa China dos dias de hoje, que a gente fala tanto dela. Até um parênteses, né? A China, ela tem um projeto de ser uma nação soberana há mais ou menos 4 mil anos. Sim, né? sim. Pra ela é só ciclos, tem horas que ela tá embaixo, mas ela segue buscando a soberania que ela já teve muitas vezes nesses 4, 5 mil anos. E há teorias de que, na realidade, né, hoje, estudos mais recentes e achados de que eles estão aqui, tá? Eles já vêm recuando a nível de registros, estando junto aqui nessa grande tríade entre Suméria, Egito e China ali, né, naquela região. Grécia, que aí faz Grécia, né? Aí já faz... Exato. A gente tem bastante coisa para falar da Grécia, mas muito mais, eu acho que eles se apropriaram, minha particularidade, de uma série de releituras aqui, visitações, iniciações nesses povos, tá? Eu acho que tem um ineditismo aqui. Exato. Né? Também ali começa a ter um ineditismo aqui. Começa a ter uns panteões meio que eu sinto que aqui, né, a gente vai trabalhar um grande portal também, e a gente vai trazer outros personagens para este grande cenário, e que a gente vai tentar fazer essa grande alquimia, porque eu falo que são tentativas no sentido de dar essa forma para algo que não existe. Exato. A gente que está trazendo essa releitura aqui, né? E aí vem nossa contagem gregoriana, pelo menos para o mundo ocidental, né? Porque alguns calendários não pararam. Exato. O nosso parou, e aí tem o antes ou depois de Cristo. Então, o Origens, ele tem muito essa jornada do tentar desmistificar essa parte, onde a gente consegue ter mapeamento, né? O DNA macro do Origens é isso. A gente vai fazer um retrocesso para antes de 10 mil anos, porque a gente vai ter que trazer, então, as referências de outras civilizações que falam muito sobre as nossas origens, porque tem muito tempo de história aí, né? Sim. Tem pelo menos uns 190 mil anos de hiato, né, eras do gelo e etc e tal, que aconteceu dilúvios, com esse né? Exato, os dilúvios. Esse homem que estava deixando de ser um Homo sapiens pro que a gente tem hoje. Sim. Mas tem mais coisa para trás. Então é onde entra a consciência, a metafísica, porque a gente para de trazer só referências estudáveis e mapeáveis, porque elas não existem, né? A gente não conseguiu achar um exemplo de um Atlantis encontrado numa caverna, ou um Sumério, ou qualquer que seja as outras linhagens que a gente possa chamar, assim como potenciais origens da humanidade. Bom, e a partir do nascimento de Cristo, fala minha, tá? Nem sei se Gabi, de fato, concorda com tudo isso, mas eu acho que a gente começou a ter um apagão das origens da humanidade a partir desse avatar, né, vindo ao planeta, a partir desse momento de ativação. E aí a gente teve
esse período, né, de quase 1.700 anos de um grande... É muito tempo, gente, 1.700 anos. É que a gente estuda a história assim, é o Egito, romanos, pula, Idade Média, e aí agora a Idade Moderna. Cara, pula, Idade Média são 1.700 anos. A gente mal sabe o que aconteceu direito 20 anos atrás, sabe? Sem nenhum tipo de tecnologia mapeável, moderna, né? A gente teve que contar muito com as consciências extracorpóreas para manter a história. Sim. Porque ela foi muito usurpada, né? Mesmo quem chegava nesses lugares aqui, tipo Egito, no ano 23 depois de Cristo, cara, imagina quem entrou na pirâmide. Deve ter muita coisa que se perdeu. Então, assim, desse lugar a gente precisa muito dessas outras áreas de expansão. Do contrário, é muito tempo de... A minha leitura e minha classificação é 1.700 anos de apagão. Muitas vezes by design, mas a gente entra nesses episódios quando a gente puder dar mais opinião sobre isso. Sim. Para depois chegar... Só Jesus já daria exato. alguns podcasts. Nessa era moderna, que aí foi 300 anos, que a gente foi usado como máquina, não deu para pensar muito também não, né? Já tinha um corte com a religiosidade, organizada como forma de controle humano. Sim. Cortou, viramos agora a página para a era industrial, moderna. Também não dava tempo, trabalhávamos muito, as nossas gerações desses últimos 300 anos. E acabou que veio esses últimos... Eu assumo um acelerar nos últimos 100 anos, né? E assim, acelerar. E mais ainda nos últimos 50, e no pós-Segunda Guerra, que a gente teve um outro shift aí, né? Exatamente. E dá para falar uma série de coisas. Sim. Mas é isso. Próximo. Então, a primeira pergunta, que vai ser difícil, que vai ser o nosso fechamento, é... O que de fato aconteceu com aproximadamente 190 mil anos de história? A gente vai tentar trazer uma linha do tempo baseada até onde a gente tem em ciência, e a gente vai completar e tentar trazer linhas de falas e estudos com aquilo que a gente encontra na metafísica, nas canalizações, nos livros, e aí vocês vão ter que usar não só esse grande centro de poder, mas esse centro de poder. Algumas vezes pode ser esse centro de poder, né? Se você sente as coisas com o estômago, é um sinal amarelo, né? Sim. Vale a pena visitar por quê. Mas se sentiu aqui, ó, no cardíaco, só vai buscar, tá? Sim. Bom, Gabi, estamos fechando esse primeiro episódio, né? Sim. Eu sinto Como que a gente... ele? Eu sinto que a gente abre com essa pergunta, que é... A gente pode achar essas perguntas difíceis, ou não tão difíceis assim, né? Para algumas pessoas, necessárias, né? Que quem eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou. É esse grande movimento que a gente falou lá no começo, né? Da gente se entender dentro de um presente, buscando essas referências de estrutura, de base, de origens de um passado, para a gente ter uma consciência e uma... Eu não digo uma firmeza, mas uma estrutura para que a gente possa lidar com esses cenários futuros, para a gente lidar com o que todo mundo está falando, né? E aí, o que vai ser dessa inteligência artificial? O que vai ser desses cenários holográficos? O que vai ser desse mundo com tantas catástrofes, com São Paulo a 50 graus? Mas é muito menos sobre o macro e muito mais sobre o micro, dessa nossa compreensão, primeiro interna, de que lugar cada um que está assistindo a gente aí vai se questionar ou quer abrir essa grande caixa de Pandora. Porque não importa até onde você quer ir, desde que você esteja presente. E é o que a tecnologia ancestral do futuro, né, os cristais, as geometrias que vocês vão ver tão presentes nessas nossas trocas, que é o que a Ali traduziu tão bem, que é o QR Code do futuro. Eles são seres atemporais, são seres multidimensionais, são seres que estão aí desde do surgimento do universo, que trazem muitas respostas nesse sentido, inclusive, e eu acredito que, mais um pouquinho, a própria ciência vai conseguir traduzir aquilo que a gente, né, mais empata, já faz isso, né? Eu diria que ainda um pouquinho limitado, mas fazemos muito bem. Mas o nosso movimento aqui, gente, é nos situarmos neste presente, fazer esse grande movimento dessa troca que a gente faz também muito bem, né? De ir lá no passado e ir lá no futuro, mas com o objetivo de quê? Estarmos presentes. E aí a pergunta para todos esses questionamentos que os grandes filósofos já faziam. Não importa
Se você está presente no aqui e agora, vivendo a sua vida com presença, tudo isso daqui vai ter muito mais sentido. Eu acho que eu fecho a minha fala com isso. Muito bem. Então aguardem. Aguardem. Bom, eu acho que a gente pode fechar o episódio dizendo que a grande dança de cada episódio vai ser, a gente vai trazer para vocês pedaços das principais falas, que depois vão encontrar no nosso Instagram, no nosso canal. E a gente vai ter também alguns destaques de vídeos, pedaços também, para que vocês possam contar para as pessoas, é muito importante. Sim. Contem que tá rolando e tá iniciando um podcast, um videocast muito bacana, se você gostou, isso é importante pra gente. E a gente fecha sempre com isso que a Gabi vai lá, não sei aonde, em que dimensão, e traz de volta de forma muito poderosa. Vai, Igor, fecha com a nossa imagem principal. E a nossa intenção é que ele seja o mesmo QR Code, sabe? Exato. Nossa. Essa é a nossa geometria de hoje. De hoje. Gabi fez um pouco antes da gente começar o episódio, ela vai fazer para cada episódio. Sim. E ela é, de fato, ela me arrepia inteira, né? Ela é o episódio... explica, Gabi, se é explicável. Sim, porque eu falo bem, a gente pode ir pelo explicável e não explicável, e o que eu gostaria até de fazer um gancho na sua fala, dessa partilha, lembrem-se que a gente está co-criando e reconectando dentro desse movimento do infinito, entendendo que a gente não está fazendo isso sozinhas, então é de extrema, eu falo que é essencial essa troca. Então, assim, quem sentiu, quem se conectou, quem tem campos para compartilhar com a gente, por favor, compartilhem. Nos encontre, porque, assim, essa geometria é o que eu estava falando com o Igor, né? Esse QR Code do futuro, ele tem uma dinâmica que você pode simplesmente olhar ele como uma imagem, ele pode conversar com você a cada momento que você se conectar com ele, ele vai te trazer um novo frame, uma nova expansão, uma nova conexão, porque ele tem vida. Os cristais têm vida, né? Eles não são estáticos, né? Então, eles são tecnologias usadas em tudo de eletrônico que a gente vê hoje no nosso mundo. Então, essa grande geometria que eu quis trazer, que foi como eu vi esse episódio 0 de Origens, é justamente esse movimento do renascer, remetendo essas origens da cosmogênese do universo, né? Zero, que é o zero, exato, que é o branco e o preto, luz e sombra, esse feminino e esse masculino. Vocês podem trazer esse movimento do fluxo da Vésica para tudo. O grande portal, né, para esse acesso do feminino, que é de onde o masculino vem. Então, assim, é uma dança cósmica, as muitas camadas de origens, né? Então, a gente tem a grande professora, que é a Labradorita, que é essa alquimia da alta magia, né? Da luz, que ela precisa da luz para ela refletir esse campo infinito de cores. Então, assim, eu não queria tendencionar o campo de vocês. Quem vê essa imagem, quem se conectar com ela, a gente vai lançar um vídeo interativo também no nosso Instagram, de Origens. Compartilhe com a gente a percepção de vocês. Eu não quero limitar o campo de experiência de vocês com as minhas explicações. É isso. Então, a cada episódio vai ter essa tríade. A gente vai ter frases-chave. Sim. A gente vai ter pedaços de episódios do episódio. E a gente vai ter esse grande portal. Sim. E esse QR Code para que, enfim, que as origens possam ser ajustadas no macro e no micro. Sim. Muito obrigada, gente. Gratidão, gente. Nos vemos no próximo episódio de Origens. Gratidão.